E eu já deixei bem claro, tá? Que o edital tá pedindo apenas dessa obra aqui, tá? O Construtivismo na Sala de Aula, os capítulos 4 e 5, certo? Então vamos lá pro título, né? Da obra. Gente, eu gosto de rabiscar os meus PDFs, tá? Pra deixar bem sintetizado. Sim, isso aqui eu tenho. No 4 e 5. Então, o título, né? Repensando os métodos de aprendizagem em sala de aula, indo além de repetição e da memorização, tá? Então, falou de construtivismo na sala de aula, você tem que lembrar que ele vai contra os ensino tradicional, né? Que era e o técnico, né, em si, o ensino técnico e o tradicional eram similares, né? A diferença é que o técnico, o aluno era mais autônomo para fazer uma determinada tarefa, nessa, porém tinha muita repetição no que ele fazia, e o ensino autoritário era aquele onde o professor falava, o aluno escutava, né, e não tinha liberdade para ser o, o seu protagonista no seu próprio processo de ensino, né? Ele meio que escutava o que o professor tinha para falar, e o professor era aquele ser que ia transmitir o conhecimento. Então vamos lá. Aquele ser, né? Ficou pesado. Vamos, gente. Repensando os métodos de aprendizagem em sala de aula, indo além da repetição e da memorização. A aprendizagem escolar não envolve apenas memorização, certo? Por quê? O conceito tradicional de aprendizagem baseia-se em memorizar o que o professor diz e reproduzi-lo. Igual eu acabei de falar para vocês, lembra, gente? Ó, o ensino deve centrar-se em fornecer conhecimentos relevantes através de diferentes vias e não apenas na transmissão verbal. Então, ó, mais uma vez aqui, o texto indo contra essa visão holística, né, dos professores antigos, vendo, ó, falou de memorizar, ó, tradicional, tudo, toda essa metodologia, assim, pessoal, eu ia falar senhores, vai contra as novas metodologias, né, de Paulo Freire, de tantos outros que vêm depois, né, da época de 90 ali, depois dos anos 80, né, onde tem a escola nova. A aprendizagem escolar consiste em adquirir e construir conhecimento, não apenas em memorizar ou copiar. O papel da escola é oferecer conhecimento de forma organizada, utilizando abordagens disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, que vai ser um tema que a gente vai ver mais na frente, tá? O papel do professor é fornecer aos alunos a ajuda necessária para reconstruir o seu conhecimento, oferecendo mediação e promovendo o pensamento independente. Então, agora o texto passa a criticar aquela visão holística, né? Aquela visão tradicional. Desculpa o barulho, mas não tem como. E, a gente passa a ver, né, que o professor não é mais aquele mero transmissor de conhecimento, né, que não vai fazer o aluno memorizar, né, o aluno tem que entender o porquê ele está aprendendo alguma coisa, certo? Então, o papel do professor é fornecer aos alunos a ajuda necessária para reconstruir o seu conhecimento. Por isso, o construtivismo, né, porque ele vai reconstruir o seu conhecimento da forma mais autônoma possível, oferecendo mediação e promovendo o pensamento independente. Quando a gente fala de pensamento independente, a gente lembra de quem? Paulo Freire, né? Deixa eu só colocar uma canetinha melhor. Vou colocar a caneta aqui, ó. A gente lembra de Paulo Freire, certo? Os alunos desenvolvem relações não arbitrárias para compreender o conteúdo. Os alunos podem formar representações individuais e múltiplas soluções para problemas. O papel do professor é orientar os alunos nas atividades mentais e nos objetivos educacionais. O professor apoia e medeia a construção do conhecimento do aluno. O professor auxilia os alunos a alcançar objetivos e construir conhecimento.
A atividade do aluno é mediada culturalmente, exigindo o uso de instrumentos e estratégias culturais de aprendizagem. Os conteúdos escolares têm uma dimensão científica e sociocultural. Os conteúdos na escola têm caráter científico dentro das disciplinas. Os conteúdos também têm uma dimensão sociocultural e são produtos representativos da cultura. Os esquemas de conhecimento representam o real, não a realidade em si, certo? Os alunos têm diferentes representações da mesma experiência com base nos seus esquemas de conhecimento. Esquemas de conhecimento bem estruturados são essenciais para uma aprendizagem significativa e uma memória clara. Então, um currículo bem estruturado, galera, é diferente, entendeu? O aluno vai memorizar melhor, entendeu? A educação escolar visa modificar os esquemas de conhecimento dos alunos. Os alunos aprendem por meio de experiências e conhecimento. Os professores desempenham um papel também, né, crucial na mediação do processo de aprendizagem dos alunos, né? Nesse modelo, qual modelo a gente está, galera? Construtivista, tá? Modelo construtivista. Qual é o papel dos professores? Os professores desempenham um papel crucial na mediação do processo de aprendizagem dos alunos. É a mediação, tá, gente? Não é mais aquela visão lá do início. Ele vai só mediar, lapidar o aluno, mas não vai decretar um fim para ele. Ah, você começou assim, você vai terminar assim, certo? Muito professor, né, fala isso. Ah, você não aprende, a culpa é sua. Meu Deus. Modificando o esquema de conhecimento para uma melhor aprendizagem, né? A revisão e reconstrução de esquemas de conhecimento para a compreensão, né? Então, como é que eu vou saber se eu errei, se eu não faço uma reconstrução e uma revisão desse conhecimento que eu estou aprendendo? Tá entendendo? Então, é isso que esse documento está falando. O processo de desequilíbrio inicial e subsequente reequilíbrio na modificação dos esquemas de conhecimento. Oferecer conteúdo muito fácil ou muito difícil não desafiará o aluno, entendeu? Então é necessário a gente não ser professores que vai fazer metas que o aluno, a gente sabe que o aluno não vai conseguir fazer. Então é melhor fazer um plano de aula simples do que você fazer um plano de aula muito grande e o aluno não vai conseguir, como posso falar para vocês, não vai conseguir cumprir. Então, façam metas na aula de vocês que vocês saibam cumprir, né? Que vocês saibam que vão cumprir, tá? Vamos lá. Ideias muito semelhantes ou muito diferentes do conhecimento anterior não levarão a uma aprendizagem significativa. A memória mecânica da memorização mecânica não é equivalente à memória abrangente. Rimou, né, galera? Legal. A memória mecânica da memorização mecânica não é equivalente à memória abrangente. Que legal. Então, a memória construtiva, deixa eu apagar esses riscos aleatórios aqui. A memória construtiva está intimamente ligada ao processo de construção do conhecimento, tá? Então, se eu não sei o porquê eu errei, eu não faço uma reconstrução do conhecimento, não faço uma revisão, dificilmente eu vou passar naquela matéria, porque eu não vou memorizar aquela matéria. A memorização resulta de uma interpretação pessoal daquilo que o aluno consegue compreender e da formação de uma ideia ou representação com base no conhecimento existente. Expor-se a novas informações, exemplos e conhecimentos para melhor compreender e fortalecer as redes neurais, né? A gente só consegue fazer sinapses, né? Se a gente colocar em prática, né? A nossa escrita, a nossa fala, os nossos sentidos, né? A gente tem que colocar em prática o pensamento, a construção do pensamento, porque por isso a metodologia do meu grupo é metodologia ativa. Por quê? Porque a gente vai atrás do conhecimento, a gente constrói junto,
entendeu? Se a gente pega uma videoaula, por exemplo, como essa, e fica por isso mesmo, galera, de vocês não anotam, não vai pesquisar, sabe, não tira as dúvidas, fica difícil vocês aprenderem. Então, o construtivismo enfatiza a formação das habilidades de aprendizagem dos alunos. Os conteúdos são utilizados como meio de transformação para os alunos, e não apenas como um fim em si mesmos, certo? Então, o conteúdo é apenas um meio de transformação, mas não é um fim, né? Ele tem que saber usar aquele conhecimento, não é de qualquer forma. Ah, eu aprendi Bhaskara, e agora? Para que eu vou usar Bhaskara na minha vida? Tem que saber. O construtivismo contribui para uma prática educacional planejada e baseada em objetivos para professores e alunos, né? Conhecimento como meio de transformação. O conhecimento teórico permite uma ação e integração de melhor qualidade, né? Então, ensinar matemática é um meio para os alunos desenvolver as habilidades de representação e comunicação. Então, dentro desse documento, eles vão falar sobre o ensino da matemática. Então, pesquisem mais sobre, certo? Então, o que esse documento sobre o construtivismo vai falar? A memória abrangente requer interpretação pessoal, é aquele tema lá do início, né? Os alunos precisam de interpretação pessoal para retenção de conhecimento. A escola de qualidade concentra-se na educação centrada no aluno para uma aprendizagem eficaz, né? É necessário isso. O construtivismo promove liberdade e autodescoberta na aprendizagem, certo? Os alunos são incentivados a construir suas próprias hipóteses e a buscar relações valiosas em seu processo de aprendizagem, né? Já o professor desempenha um papel crucial ao facilitar a conscientização e compreensão do aluno sobre o assunto, promovendo a motivação e desafiando ideias anteriores. Tá? Os alunos criam representações em suas mentes com base em experiências, né? Essas representações não são a própria realidade, né? Alunos diferentes podem ter representações diferentes da mesma experiência, né? Por isso que muitos autores vão falar, né, que cada um é cada um, pessoal. Cada, é, cada velocidade de desenvolvimento é cada velocidade de desenvolvimento. Não dá para a gente pegar uma sala e dizer que todos vão aprender ao mesmo tempo, e excluir aqueles que não estão aprendendo conforme, né, o cronograma vai passando, porque muitos vão ficar para trás. Mas a gente tem que adaptar nossas práticas para que a gente volte naquele aluno ali e não faça ele se desviar, né? Mudar de escola, criticar você na reunião, imagina.